Olá, bem-vindo a todos do canal Autoconhecimento com as Mandalas. E nesse dia eu recebi um pedido de uma mandala de Xangô e Yansan. Lembrando que as mandalas elas não têm credo, não têm religião e nem dogma, então não existe absolutamente nada que me impeça de fazer. Enfim, esse comecinho aí eu fiquei apagando e desenhando muitas vezes até conseguir algo legal, então eu não gravei. E você vê que no centro tem uma simbologia junto com os machados e uns triângulos bem direcionados. E como o Xangô é o orixá do fogo, eu coloquei fogo em volta dessa simbologia principal, que vai ser o coração da mandala. Então eu passei um processo muito lindo nessa mandala, foi algo bem profundo assim. E aos pouquinhos eu fui me permitindo e realmente adentrando na energia do orixá e da pessoa que fez o pedido. Então, depois de limpar bem a energia, porque para fazer esse centro demandou muita cabeça, assim, e muita intuição para deixar fluir mesmo. E o restante da mandala acaba sendo mais leve, porque o centro, como a gente sabe, é o principal, é o núcleo. Então, aos pouquinhos eu posso ir indo puxando as pétalas de forma sincrônica, sem muito segredo. Aumento um pouco as minhas linhas de base que eu fiz no começo, para poder continuar a puxar as minhas pétalas. Daí, novamente, puxo mais um círculo com o compasso e vou apagando as linhas para começar a ficar mais fácil de para não ter que ficar apagando dentro da pétala, é bem trabalhoso, então. Daí eu tive que começar a vir com o nosso compasso gigante que eu fiz em casa, não comprei ele, tá? Então qualquer coisa a gente pode ensinar a fazer caso vocês se interessem. E eu comecei a testar alguns desenhos. E Yansan tem algumas ferramentas, que é o raio, e uma espécie de palha, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou pôr aqui na legenda do vídeo. Então eu fiquei testando esses elementos para ver como ficava, se a energia ornava. E no fim eu achei que ia ficar muita informação e acabei optando pelo raio. Mas eu não apago essas partes porque eu acho extremamente importante vocês verem esse processo de construção da mandala intuitiva, né? Quando é um pedido especial dessa forma, principalmente envolvendo a crença, a entrega e o seu tempo mesmo de fazer aquilo é muito importante, porque a intuição ela é aos poucos e você vai testando cores também, traços, nem tudo é só intuição, tem muita técnica também. Então você se permitir a gastar o tempo que for nesse processo seu. Então eu vim com o marrom porque eu queria dar uma espécie de sensação de um selo aí bem no meio, né? Não sei, me veio isso e até agora eu não sei muito bem por que eu fiz dessa forma, né? Mas Xangô é o orixá do fogo, das pedreiras, da justiça, então de alguma forma selar essa energia mesmo naquela mandala, sabe? E aos pouquinhos eu fui completando todo esse espaço de dentro com uma parte mais clara, com cuidado em volta desses machados. E não apaguei as linhas, porque essas linhas fazem parte desse desenho todo aí, tá, gente? Então não apaguei as linhas.
lado ali, preenchendo os espacinhos em bege. Eu acelerei esse vídeo o máximo que eu pude. A gravação toda tá em torno de 9 a 10 horas. E eu acelerei bem e ainda assim ficou um pouco comprido, então peço perdão a vocês, mas eu acho que é importante vocês verem o passo a passo, mesmo que rápido. Aí eu senti de colocar algumas pedras do sol e jaspe vermelha próxima ao desenho, que são também pedras ligadas ao orixá, ao fogo, ao sol, à terra, né, ao chakra base, então tem todo um significado. E as pedras auxiliam muito também nesse processo, que é muito lindo. Então aí eu vim novamente com o marrom e fui juntando com o begezinho, porque essa tinta que eu passei primeiro, o primeiro marrom já estava bem seco, claro. Então para eu começar a juntar essas duas cores eu preciso que elas estejam frescas, então eu repasso o marrom e assim vai caminhando e juntando esse beginho para dar uma integrada uma cor na outra. E finalizando essa parte da borda, já juntei bem as cores, tá bem harmônico. E agora eu vim sujando um pouquinho essa parte begezinha, só para dar um pouco mais de profundidade nesse marrom. Lembrando que tudo que é escuro vai trazer uma profundidade, tudo que é mais claro vai trazer para frente, vai trazer para cima. Então eu quis dar um pouco mais de profundidade para esse selo. Então eu vim com um cinza mais escurinho para também trabalhar a profundidade e a luz nesses machados. E como é bem curtinho, eu vou mesclando os dois de uma forma que fique legal. Com muito carinho, com muito respeito. Todos que se prezem a fazer qualquer tipo de arte, está totalmente aberto e disponível para que pessoas de todos os credos, de todos os pensamentos, de todas as filosofias de vida cheguem a você. Então, se você está num processo de adentrar com as mandalas, nesse processo de autoconhecimento, permita-se, independente da sua religião, independente do que você acredita certo ou errado, o fato de você já estar nas mandalas já te traz para uma expansão de consciência onde não existe julgamento e o entendimento da unidade, de que todos somos um, que todos os caminhos levam ao mesmo núcleo. Então, são tudo formas de aprendizado muito profundos que a vida nos traz, né? Então, permita-se. Depois que deu uma secadinha, eu vim com o cinza mais claro de novo para dar mais luz. E
Esse dia acabou-se. Coloquei as pedras em volta e fui descansar. E no outro dia, já comecei com a parte marrom mais escuro e um vinho nessa borda aí que antecede o nosso fogo. Então é como se fosse um selo mesmo. Eu não sei explicar bem o porquê que eu fui intuída para fazer dessa forma, mas enfim, nem tudo a gente precisa entender, não é mesmo? Então aí agora eu já vim com um vinho bem mais escuro que a própria chama para dar um destaque, já que eu tô transitando pelas cores mais quentes do vermelho e do laranja. Então eu pus o vinho bem na borda desse fogo para dar uma profundidade. E tô preenchendo essas pétalas, conforme vocês podem ver aí. Não tem segredo, sempre com a tinta bem molhadinha você consegue juntar uma cor na outra, desde que elas sejam análogas. Claro, as outras você consegue juntar, mas fica um pouco ruim, precisa de técnica, tá bom? E resolvi vir com laranja. Então eu peguei o laranja que eu usei, coloquei um pouquinho de branco, porque para mim ele estava muito escuro. E pintei essas duas pétalas juntas aí, porque depois eu vou fazer. E aqui eu coloquei o neon nessa mandala de cima, nessa pétala de cima. Sempre quando você for usar uma cor neon, é importante que você coloque uma base por baixo, além do branco. O branco vai dar uma sustentação para essa cor do fundo, mas é importante, porque senão você tem que dar mais camadas do neon. E tá tudo bem também, mas se você quiser dar menos camadas, é só você colocar uma cor de fundo. Daí pensei um pouquinho, acabei apagando o fundo para poder colorir ele de forma mais eficaz. E vim com amarelo ouro preenchendo todas essas pétalas externas. Sim, da mesma cor, tá bom? Então, sem muito segredo, preenchendo essas pétalas. E aí, nessa fase da mandala, do laranja neon pro amarelo, eu já estava adentrando na energia de Yansan.
que segue basicamente uma linha parecida com a linha de Xangô, mas ela tem uma energia bem diferente, justamente por ser mulher e trabalhar mais com o vento e tal. Ela tem questões dentro da religião que nos mostram que ela também trabalha com fogo, mas o principal elemento dela é o vento e os raios. Então eu já na mandala, na parte amarela, eu já estou começando a fazer essa transição do laranja para o amarelo para dar mais leveza, para sair do elemento fogo e começar a adentrar numa coisa mais sutil. Daí eu vim com uma ponta bem fina, 1.0, só para fazer a marcação principal aí do nosso machado e do nosso selo de Xangô. A caneta sempre vai ter o cuidado que demanda um contorno, então se você não tem muita prática, procure trabalhar com canetas mais grossas, que a parte mais fina ela demanda prática. E se você for fazer uma coisa uma vez só, então dá uma testada antes para você ver como tá o seu punho, como tá a sua firmeza no traço, para que você não estrague o desenho. Então, com calma, sem pressa alguma, você vai contornando. Eu quis uma caneta mais fina exatamente para poder fazer isso de uma forma mais delicada no centro, porque toda a mandala vai ser com a caneta 2.0, marcador de CD, que eu sempre uso, que eu mostro para vocês aqui. Então aí eu fui contornando o selo e, como eu disse, quanto maior a ponta, mais grossa a ponta, mais fácil fica de contornar, de fazer decorações, de fazer contornos. Então a partir dali eu já consigo ter mais maleabilidade, mais rapidez para fazer os contornos, não precisa de tanta delicadeza como no centro. E vou contornando esse fogo também. Como vocês podem ver, a ponta mais grossa nos dá facilidade. Claro, tudo é prática, então e acabei pintando o fundo com amarelo neon, mas que no fim eu acabei mudando a cor, tá? Não gostei, achei que ficou muito chamativo, ele acaba tirando um pouco do foco. Poderia ter deixado também, depende da intenção da mandala, né? Mas eu achei que um amarelo limão não tá muito ligado ao orixá Yansan, então eu acabei mudando um pouquinho essa questão. Mas isso mais pra frente, depois vocês vão ver a mandala prontinha, tá?
Daí eu vim com alguns reparos no amarelo. E comecei a desenhar os raios na parte externa para a gente conseguir finalizar essa mandala na energia que a gente gosta, né? E comecei a colorir esses raios em dourado. Daí já comecei a fazer algumas decorações aí nas pétalas. Algumas representações de Yansan estão diretamente ligadas ao dourado e ao vermelho quando se trata do raio, né? E a própria cor do raio mesmo, que é aquele branco reluzente, mas nesse caso eu quis pôr um dourado para dar um destaque maior, senti de fazer algo mais encorpado, umas decorações mais em escuro, para dar uma entonação na mandala, dar uma força, né? Não ficar tão delicado, exatamente pelos orixás terem muita força e muita presença, né? Principalmente Xangô nessa transição de um orixá para o outro. Então eu senti de pontuar bem algumas cores e algumas decorações para dar um destaque maior. Daí, continuando com as decorações, e comecei a mexer com elementos mais de movimento, que nos remetem a vento, já que eu estava transitando para Yansan. Então eu quis dar um pouco mais de movimento nessas últimas pétalas que finalizam na energia dela. Então ela é pura direção, puro vento, movimento, né? Então eu quis trazer esse ar um pouco mais aberto mesmo, mais movimentado, mais amplo. Comecei com as decorações em branco para a gente conseguir ver aonde que falta luz, aonde tem que pôr luz. Só quando eu coloco o branco que eu tenho todo o grande finale da mandala para saber se ela tá ornando, se ela tá legal. O branco é que me traz a chave de luz e de percepção de como tá esse corpo da mandala. Daí comecei a fazer algumas decorações em lápis, porque eu achei que esse fundo estava muito aberto, então eu precisava dar uma preenchida nele de alguma forma. E comecei com algumas decorações externas. E senti de fazer algumas decorações em uma espécie de flor, né? E essa flor eu acabei colorindo ela com um preto mais escuro para continuar o mesmo destaque das decorações que estão vindo do centro, então ela precisa ornar, né? Sempre quando vocês forem fazer uma mandala, ela precisa ter uma sincronia, precisa ter uma história, não dá para você começar de um jeito e terminar de completamente outro. É importante você prezar pelo começo, meio e fim e que essas partes se conversem, mesmo que sejam energias um pouco diferentes uma da outra.
E depois de algumas decorações para finalizar, eu continuei com o branco, fazendo algumas pontuações importantes de luz na mandala, que eu já desenho ela pensando aonde vai ficar os pontos de luz, tá? Isso é importante, para mim é muito importante. Assim eu não atropelo o traço, não atropelo o desenho. E aqui praticamente finalizada. Eu fiz uma boa mistura de um amarelo com bastante branco, fiquei misturando ali até encontrar um tom que ficasse legal, a ponto de não ficar tudo muito igual. Então também não coloquei um amarelo extremamente claro, porque eu preciso que essas cores se conversem. E mesmo já tendo colocado os pontos de luz, os raios, não tem problema, tá, gente? Você sentiu de mudar uma cor, mude. Eu achei que ficou muito mais acolhedor, muito mais clean esse tom de amarelo aí mais escuro. E claramente que depois eu coloquei os pontos de luz de novo, refiz os traços novamente. E é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal. Eu não posto sempre, mas todos os vídeos que chegarem, aciona o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Por enquanto não tenho uma frequência de postagem, mas vocês estando com o sininho ligado, sempre que eu postar alguma coisa, vocês vão estar recebendo. Então agradeço quem assistiu até aqui, gratidão, gratidão. Caô Cabecilha, Iparrei Ansan, gratidão pela permissão, gratidão, gratidão, gratidão.